as pessoas têm uma impressão de que a diferença entre não monogamia e monogamia é a quantidade de parceiros. E não necessariamente. A atriz e apresentadora Débora Seco já está aqui com a gente, belíssima! E vai ter conversa boa e informativa sobre os combinados nos relacionamentos, desde os casamentos mais tradicionais até as novas formas de amar. Tem um debate que vai esquentar sobre autocobrança e eu vou amar essa conversa. Segundo dados do IBGE, na pesquisa Estatísticas do Registro Civil, brasileiros estão casando menos e se divorciando mais. Falta conversa? Falta negociar? Falta combinar? Falta cumprir o combinado. Boa, garota! Ou recombinar quando não dá para cumprir mais do que foi combinado. Vamos recombinar. Talvez seja porque não tá rolando, né? Essa recombinação, né? Você fica muito refém daquele primeiro combinado e talvez como você falou, as coisas são mutantes mesmo. Eu acho que falta também uma mudança na expectativa daquela relação. Porque a gente ainda vive sob os efeitos, sobre os ideais do amor romântico, né? Que deposita em uma só pessoa de satisfazer e suprir todas as suas necessidades e os seus desejos da melhor forma possível e ir para o resto da vida. Eu acho isso um pouco cruel, assim, a pessoa ter que ser o melhor pai, o melhor marido, a melhor pessoa, é um perfeito que não existe, né? Exatamente. Então, eu acho que isso pode dificultar um pouco a relação e quando você se livra dessa expectativa, eu acho que a relação ela fica mais tranquila, mais leve, mais honesta, exatamente. E acho que ainda hoje é muito difícil para muitas pessoas falarem dessas novas formas de amar, porque gera desconforto, gera insegurança, medo, né? O desconhecido, o novo, traz um pouco isso. Essa construção, ela é tanto patrimonial, quanto social, religiosa. Então, existem várias... como é que eu posso dizer? Existem várias forças que direcionam você a se obrigar a algo, não por vontade, mas por imposição. Então, eu acho que é o que Bela quer dizer. Eu acho que uma das coisas muito, muito importantes de falar é que a monogamia se apresenta pra gente, a princípio, pelo menos pra mim, se apresentou no início da minha vida, como a única opção. O que a gente quer trazer luz é que ela não precisa, ela não é a única opção, ela pode ser a sua escolha. Hoje eu vivo uma relação monogâmica. Mas, por escolha, se outras pessoas escolhem não viver, tá tudo bem. Claro. E existe muito romantismo dentro desse outro formato. Porque a gente cresceu aprendendo que a monogamia era a nossa única forma, mas tá na hora da gente desconstruir isso. Uma das coisas que mais me fazem olhar para isso com bons olhos é o tamanho diálogo, acordos, combinados, confiança que se tem. Porque quando se vai dar um passo contra tudo que uma sociedade preza, a gente tem que estar muito junto, muito unido e muito falando a mesma língua e na mesma frequência. É o que eu falo, tem muita Isso falta no casamento monogâmico. É isso que eu quero conquistar, sabe? Eu acho que eu ia falar. É porque assim, se aí um dos descombinados de uma relação monogâmica uma delas, a maior, eu acho, a traição. Então, quando eu tô numa relação não monogâmica, o que é o que me deixa, assim, talvez não tendenciosa a mudar, assim. O fato de eu estar numa relação aberta, e aí, se eu estou... Ok, é um combinado de que a gente pode ter outras pessoas, mas quase como cada se relação é um combinado diferente. Sabe qual é a sensação que eu tenho? A gente começou a falar aqui, por que as pessoas estão separando mais, casando menos, né? E os combinados, parece que os combinados estão sempre relacionados à sexualidade, como a Jenny falou. Mas, gente, pensa num casamento, você casa, você não tem filhos,
Depois de um tempo, você começa a ter filhos. O combinado já mudou. Total, porque, assim, você já mudou. Você já mudou, o combinado já mudou, a dinâmica do casal já mudou. Então é hora de fazer novos combinados. É isso. É assim, Todo dia, não dia de pode novos ficar combinados. relacionado. A criança, os cuidados da criança não pode ficar relacionado só à mãe. O pai tem que isso aí é participar. maravilhoso, Isso é ok. combinado também. Eu acho gente. que... Eu acho exatamente. que... Você tá falando assim, também. ó, pode ter relação, mas não pode se apaixonar. Como é que você controla o sentimento? Mas como é que você controla não se apaixonar mesmo sem se relacionar? Mas você consegue pode se abrir o seu apaixonar coração também. num nível de falar assim... Saiu, vou chegar tarde hoje, tá? Tá bom, eu vou sair com uma pessoa. E você vai dormir e tá lá saindo com outra pessoa. Cara, isso Eu ainda não abri esse nível de pensamento. É realmente difícil. Mas aí eu pergunto pra vocês, vocês acreditam... Mas hoje... Eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias, eu acredito de fato no formato da monogamia? Acredita? Não acredito. Não? Não acredito. E já pensou em falar como abrir? Pra mim, nunca funcionou. Não? Fui traída em todas as minhas relações. O que eu acho o seguinte, a evolução da mulher, a emancipação, a independência da mulher fez também uma transformação, uma revolução nos relacionamentos. Totalmente. Talvez isso explique por que as pessoas estão casando menos, separando mais. Porque a mulher com uma independência financeira, bem psicologicamente, ela vai provavelmente escolher com mais facilidade as relações que ela quer estar ou não. Antigamente, muito há pouco tempo atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, era proibido se separar. A lei da separação, atenção, a lei da separação ocorreu em 1977. Eu tinha 5 anos de idade. Antes disso, não podia se separar. Mesmo depois disso, largado. a gente não podia nem ir para a escola. Filho de mulher separada. disputada, Era discriminada. Você era colocada num lugar de... Mas quem você é sabe essa que separou? outro dia a Então, Maria as Flor me coisas trouxe mudam. isso. Minha filha falou, é porque alguém me falou que você namorou muito. E aí eu falei, senta aqui que a mamãe quer falar uma coisa para você. A mamãe namorou muito. Eu não acho que eu namorei muito. Acho que, enfim, conheço muitas pessoas que namoraram muito mais do que eu. Mas a mamãe namorou mais de um rapaz porque quando a gente não é bem tratado, quando a gente não é respeitado, quando mentem, enganam e fazem mal pra gente, quando a gente não tá feliz num lugar, eu posso ter 1, 2, 10, 1 milhão contando. Se eu não estiver feliz, você não precisa ficar. Não porque vão dizer que você teve muitos namorados, que você não é... Você precisa ser feliz. Se eu tiver um namorado que me trate bem, tomara que sim, e que seja para sempre, ótimo. Se não te fizer bem, troca. E se não te fizer bem, o segundo troca. E se não te fizer bem, o milésimo troca. Hoje em dia, a mulher não precisa mais ser machucada e ficar. É bom estar por escolha. É bom estar porque é bom. Isso, né? É sobre isso, independentemente dos acordos, né? Sim. Com certeza. E dizem que até para ter liberdade, precisa ter disciplina. Vocês que já viveram um relacionamento não monogâmico, existe essa disciplina, assim, vai sair aonde, quando, com quem, existe isso ou não? É muito diferente de caso a caso. Eu acho que os combinados entre, pelo menos o que eu pude ver, principalmente no programa, é que os combinados são muito diversos. O que eu posso dizer é que relacionamentos não monogâmicos necessitam de uma manutenção mais frequente. As conversas são mais frequentes, os combinados são mais frequentes. Mas eu não acho, assim, eu nunca tive uma relação que tem, tipo, sabe, minutas, contratos com minutas, tipo, pode isso, não pode aquilo. Não, é uma coisa muito mais, leve, fazer o caminho caminhando. Mas sabe o que eu penso em relação a isso? A gente tem medo de assumir culpa ou responsabilidade. Porque o que eu penso, a partir do momento que eu estou numa relação, se acontecer uma traição, uma quebra de acordos, e não for minha culpa, eu estou tranquila. Agora, se eu estimulo isso e acontece, e a pessoa se apaixona por outra, eu vou me sentir culpada. Então, é um medo e uma fuga
de assumir essa responsabilidade. Só que isso é uma falácia, porque no fim nós somos responsáveis Claro, por tudo. sempre. A gente não quer assumir, eu abri a janela e isso aconteceu. Ai, mas eu fechei a janela tanto que isso aconteceu também. A gente acredita no que quer às vezes, né? Sim. Por isso que eu admiro. Olha, conclusão. Mas o grande barato disso é poder mudar de ideia, sabe? O grande barato disso é falar, ai, cara, existem muitas formas de amar, todas me cabem, hoje eu escolho essa, sabe? Cara, eu vivi, sei lá, muitos anos da minha vida me cobrando um perfeccionismo abusivo, assim. Eu ouvi você, acho que foi uma declaração sua, falando que você não ia à praia. Eu não fui à praia durante anos com medo do paparazzi, porque as minhas fotos nas revistas eram extremamente tratadas e na praia tem uma foto minha no sol de meio-dia, cheia de sombra. Não ia à praia. Não. Mas é tão libertador envelhecer, né? É tão libertador amadurecer e se libertar mesmo desse julgamento do outro, assim. E entender que somos todos imperfeitos, que alívio. Isso é libertador. Sabe que, diferentemente do que as pessoas podiam imaginar, esse episódio do paparazzi que me pegou de um biquíni que eu gosto de usar. Eu uso biquíni muito pequenininho também, porque eu odeio ter marca de biquíni. E viralizou essa foto. Eu estava numa piscina conhecida lá do Rio de Janeiro, num hotel, e eu não vi. Ele devia estar com aquelas bazucas, né? Sim. Assim, e me fotografou de costas, como eu nunca tinha me visto publicamente. Diferentemente do que as pessoas imaginariam, que eu ficasse muito brava com os veículos e com o próprio fotógrafo, vocês não imaginam como foi libertador ter me visto naquela imagem. Porque eu falei, pronto, acabou. Acabou a farsa. Vou doar todas as cangas. Não quero mais canga. Vou mergulhar no mar com os meus filhos quantas vezes eu quiser, porque tudo que já tinham que ver, porque tem essa coisa da imagem, né, perfeita, etc e tal, mas assim, que delícia eu poder ter me libertado desse perfeccionismo naquela foto. E é tão cruel, cara. Para mim foram muitos anos também, muitos anos achando que o que eu tinha de mais potente era a minha imagem, era a minha estética. E é tão acolhedor saber que o que eu tenho de mais potente é quem eu sou, o que eu sinto, as coisas... Seu legado, o meu você construiu, a tua história, né? Sempre tive uma autocobrança muito grande, e não era estética e não era também de mídia. Eu acho que eu sempre me senti devendo algo para poder me igualar. Então, eu sempre me esforçava mais do que o normal e eu fiz os meus próprios nortes, as minhas próprias regras, e não há carrasco pior ou mais poderoso do que você mesmo. Então, eu construí uma teia de o que eu devo fazer e agarrei aquilo como a única forma de ser alguém na minha vida. Então, eu era obsessiva, eu criei uma obsessão que até hoje eu trato em terapia para fazer tudo além do perfeito, para que eu tivesse o mínimo. Então, eu estudava 3 vezes mais, eu trabalhava e eu me punia, porque eu dizia, você precisa fazer muito mais. E eu atribuí todo o sucesso da minha vida e tudo que conquistei intelectualmente, até antes de reality, tudo, ao meu comportamento obsessivo. E eu não via outra possibilidade que não essa. Então, eu dizia, eu sou quem eu sou por isso. Também por isso, mas não só por isso. Com certeza. Hoje eu consigo olhar para isso sem romantizar, sem dizer isso é que é maravilhoso. Não, eu tenho consciência que eu ganhei muita coisa, mas eu perdi pedaços de mim. Claro. E carrego até hoje. A mulher também tem que se provar mais vezes. Imagina mais, né? Outras mulheres com outras questões. Pois é, e aí eu entro com a minha questão, que é muito particular aqui. Eu acho que as mulheres negras vão entender nesse lugar, porque a sensação é que a mulher negra tem que lutar 3 vezes mais. E não é mimimi, não é sensação, não. Físico, é real. É real. Um exemplo, assim, eu acho que vai fazer todo mundo entender muito bem que é uma coisa que é fato. Eu, quando eu vou sair, por exemplo, eu tento ser melhor em tudo, assim, o possível, sabe? Mesmo antes, quando não era atriz. Em tudo eu tentava entregar o meu melhor. Acho que a mulher tem isso de qualquer forma. Mas uma mulher negra, ela precisa pensar o que ela vai vestir
Se você vai para um evento de calça jeans, t-shirt e um tênis, você tá cool. Se eu vou assim, eu tô mal arrumada. Se um cara negro, se ele vai pro shopping de short, chinelo e camiseta, vai todo mundo ficar de olho nele porque, teoricamente, ele tá mal vestido. O que aquele cara vai fazer? Ele é uma ameaça? Então, o tempo todo, a pessoa negra tem que lutar 3 vezes mais até na estética dela. Porque aquilo é uma forma de proteção física, proteção mental, a forma que a sociedade te vê. Eu tô com 37 anos de carreira e ainda para mim é dificílimo botar peso 7 no trabalho. Hoje eu penso, eu tenho, sei lá, 5 marcas. Nesse mês, essas aqui eu vou entregar 7, essa daqui eu vou entregar 8, essa eu vou entregar 10. Aí no mês que vem, essa aqui eu vou entregar 7, essa aqui eu vou entregar... Mas ainda, assim, sofrendo. Eu entrego 7 sofrendo. Mas é uma questão de sobrevivência também, né? Sim. E aí entender, nesse mês eu preciso entregar 5 no trabalho e entregar 10 aqui na Maria Flor, que tá precisando de mim. Exatamente. Nesse mês, Maria Flor tá cheia de amor, vai ser férias, vai ter metade pai, vamos agora tentar botar... O programa vai ser lançado, então eu vou 10 aqui no programa, vou 7 na publicidade, vou 8 na Maria Flor, mas assim, eu sofro. Sabe uma coisa? Você fez uma organização mental. Fiz. Para que você escolhesse aonde você se permitia ser mediana, na média. Mas ainda me cobrando muito e sofrendo muito. É que a gente acha que mediano é um fracasso. E não é. Loucura. É o normal, é o que todo mundo é. É normal, É normal. Isso. Aquela conversa que você falou, aquela frase. A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue. Exato. Eu queria ser muito, mas é isso. Não é fracassar.